E nessa noite você está aqui porque o Espírito Santo quer despertar no teu coração para que você não volte para as obras das trevas, para as obras antigas, mas que você ande como filho da luz. Isto é muito importante, irmãos, porque nossos dias são dias difíceis. Eu tenho pregado isto na igreja. Eu poderia muito bem estar aqui dizendo para você palavras que iriam inchar o teu coração, mas te enganar. Mas Deus quer santidade do seu povo, porque as bênçãos de Deus, elas são derramadas abundantemente sobre um povo santo, sobre um povo reto, sobre um povo que ama a Deus. E se nós queremos as bênçãos de Deus, precisamos entender que precisamos da presença dEle primeiro, da presença dEle nos guiando. Quando o Senhor nos guiar, quando vivermos para Deus, as bênçãos vão fluir sobre nós naturalmente. Grande questão é que nós não podemos nos perder na caminhada cristã. E na caminhada cristã, muitas pessoas estão andando como filhos das trevas, voltando a praticar o erro. Lá no verso 6, João vai nos ensinar algo muito poderoso. Todo aquele, veja o verso 6 comigo, todo aquele que permanece nele, a saber, em Jesus, não vive pecando, não vive na prática do pecado. Uma vez em Cristo, você, meu amado, infelizmente, eu te disse isso, você não foi glorificado ainda. Há ainda no teu corpo uma natureza pecaminosa que te puxa, que te empurra para o erro, e em muitos momentos você vai falhar, infelizmente. Mas João nos diz que aquele que vive com Jesus, que nasceu de novo, que foi feito filho de Deus, não vive na prática do pecado, não vive pecando. Examine o teu coração nesse momento, veja se há algum pecado na tua vida contínuo, aquele pecado de estimação, aquele pecado que você olha e diz, não tem nada a ver, isso aqui não pode ser mexido, não. Todo aquele que permanece nele, a saber, em Jesus, não vive pecando, não vive na prática do pecado. E João é radical. Veja a outra frase: todo aquele que vive na prática do pecado, todo aquele que vive pecando, não o viu e nem o conheceu. Para João não tem meio termo. Aliás, já passou da hora de entendermos, amados, que para Deus não tem meio termo. Ou somos dele, ou somos dele, ou somos das trevas. Ou estamos em sua gloriosa luz, ou estamos caminhando nas trevas. Ou somos de Jesus, ou o príncipe deste século, a saber, Satanás, reina em nossa vida. Não há condições, não há modo de estarmos sobre o muro. Quem está sobre o muro está nas trevas. A palavra de Deus diz isto. Então, nesta noite, volte para casa pensando em algumas verdades. Deus te amou tanto, e Deus te ama tanto, que tem para você uma vida de retidão, uma vida nova, uma vida livre do poder do pecado. Eu fiquei pensando naquele jovem do vídeo que dizia, eu queria voltar para Jesus, desesperado, mas eu fiquei pensando, o que falta? Porque Deus está de braços abertos, esperando aquele jovem, nos aguardando muitas vezes. O que falta para aquele jovem voltar para Jesus? Mas o pecado, meu irmão, minha irmã, é enganador, destruidor. Ao mesmo tempo que há um desejo naquele coração de voltar-se para Deus, há o horror de uma vida que o mergulhou no pecado, viciado, morador de rua, ferido pela vida, sem dignidade, sem família, sem possibilidades, tantas dificuldades. E nós podemos viver para Deus e com Deus, e muitas vezes, irmãos,
nós negligenciamos. O que temos feito com este grande amor? Somos filhos de Deus, então andemos na luz. Abandonemos as práticas antigas. Abandonemos o pecado. Abandonemos o erro. Abandonemos as coisas deste mundo. As coisas deste mundo, meu irmão, minha irmã, não têm valor. Eles trazem um prazer momentâneo, trazem uma alegria momentânea, mas vão te levar para a cova. Para a cova. Todo aquele que permanece em Jesus não vive na prática do pecado. Todo aquele que vive na prática do pecado não viu Jesus nem o conheceu. O próprio Jesus falou para uma multidão que o seguia, que muitos naquele dia iriam dizer para ele: Senhor, em teu nome expelimos demônios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome fizemos isto, aquilo, outro. E ele próprio vai dizer para tais pessoas: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. O verbo aqui no original, o conhecer, aponta para relacionamento de intimidade, a nível de casal, a nível de alguém bem próximo. Conhecer, eu nunca te conheci. Renda-se a esse amor nessa noite de fato. Renda-se a este amor de fato. Muitos dizem: já entreguei meu coração para Jesus, pastor. É verdade, que benção. Mas e os pecados? Eles estão lá, pastor. Abandone o erro. Viva na luz. Viva na luz. Deus tem vida nova e vida abundante para você. Seja idoso, seja adulto, seja jovem, adolescente, junior, criança, Deus tem vida nova. Deus tem vida santa. Deus tem vida plena para nós todos. Que Deus te abençoe nessa noite. Que você volte para casa com esta palavra no teu coração e que mudanças aconteçam em tua vida. Está quase acabando. Que mudanças profundas aconteçam em tua vida.